sou Eduardo Maciel e nós estamos no módulo de Didática Geral. Essa aula nós vamos falar sobre a interação entre o professor e o aluno. Eu acredito, como docente, que se não houver uma interação entre o professor e o aluno, essa conexão, se não houver esse rapport, o aluno ele não vai conseguir entender, ele não vai conseguir aprender. Ele precisa estar conectado com o mestre e também o mestre precisa se conectar com o aluno. Para mim é uma via de mão dupla. O valor pedagógico em relação professor-aluno, a formação do ser humano, ela ocorre por meio da participação na rede de relações que constitui essa dinâmica social. O ser humano ele é um ser sociável. Nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para viver em sociedade. E essa formação se dá por essa rede. Tem que haver uma troca, tem que haver uma relação, tem que haver uma dinâmica social. Cada classe constitui também um grupo social que eu chamo esse grupo social de ímpar. Nenhuma classe é igual a outra, nenhuma turma é igual a outra, nenhum aluno é igual ao outro. E dentro desse grupo, que ocupa o espaço da sala de aula, a interação social, ela se processa por meio da relação professor-aluno e da relação aluno-aluno. Então nós pensamos muitas vezes que o valor pedagógico está apenas na troca professor-aluno ou aluno-professor. E esse valor, pedagógico, ele também está no âmbito, na relação aluno-aluno. Porque entre o grupo, no meio onde eles convivem, também tem que haver uma troca, também eles precisam entender que são interdependentes. Um necessita do outro para que o trabalho, para que a avaliação em grupo, para que a proposta seja entendida e também para que seja compreendido determinados conteúdos e que assim ele tenha êxito, que assim ele tenha sucesso. O educador, na sua relação com o educando, ele estimula, ele ativa o interesse do aluno e ele orienta o seu esforço individual para que o aluno possa aprender. Todo professor, todo educador é um incentivador. Você precisa ativar o interesse do aluno. Aquele aluno que não gosta de ler, você dá sugestões de livros para ele pegar o gostinho de ler. Aquele aluno que não gosta de provas, só prefere trabalhos, você incentiva esse aluno a começar também a olhar as outras opções, as provas, as avaliações, não apenas os trabalhos propriamente dito. O professor ele forma a opinião, o professor ele orienta. Então a função do professor é uma função de extrema importância. Existe uma dupla função do professor, do educador, do docente em relação aos nossos alunos. A primeira função é uma função que eu chamo de incentivadora ou energizante, pois ele deve aproveitar a curiosidade natural do educando para despertar o interesse e mobilizá-lo. Nós não estávamos falando de incentivo? A primeira função do professor é incentivar. Aproveita essa curiosidade que o teu aluno tem de descobrir tudo e alguns numa velocidade que querem descobrir tudo ao mesmo tempo. Aproveita isso, isso é energia, isso é bom para eles. Pega essa energia e começa a incentivá-los a eles buscarem ainda mais. Também existe uma dupla função, uma função em segundo plano, não em segundo lugar, mas uma função dupla mesmo, que é uma função orientadora, pois o professor deve orientar o esforço do aluno para que ele possa aprender, para que ele possa ajudar, para que ele possa construir
o seu próprio conhecimento. Nós não temos que formar pessoas reprodutoras. Nós temos que promover uma educação que possam ser, na verdade, produtores, não apenas reprodutores. Eles não têm que ser um eco, eles têm que ser uma voz. E para que eles sejam uma voz, eles precisam construir o seu próprio conhecimento. Cabe ao professor, dentro da sala de aula, ajudar o aluno a transformar essas curiosidades em esforços cognitivos, em pensamentos racionais e passar para eles não um conhecimento confuso, sincrético, fragmentado, mas passar para eles um saber organizado, passar para eles um saber preciso, para que eles possam estar preparados para o mercado de trabalho, para o mundo aí fora. O professor, ele deve ter bem claro que antes de ser um professor, ele é um educador, pois a sua personalidade, o seu exemplo é norteado por valores e princípios. O professor talvez é aquele que entra numa turma, ministra uma aula de 50 minutos e dali para fora ele já não é mais um professor. Na realidade, nós somos educadores. Não se resume a apenas 50 minutos em contato com a turma. Existem valores, existem princípios que eles observam em nós. E agora com as redes sociais, eu costumo chamar o Facebook, o Instagram, dos olhos que tudo vê. Agora você tem que se policiar, até mesmo, educador, quanto ao conteúdo que você distribui nas suas redes. Essa foi a nossa aula de número 2, falando um pouquinho de interação do professor, do aluno, e na próxima aula a gente vai ver mais coisas nesse nosso curso, tá bom? Eu espero vocês em Didática Geral.